Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Um que eu até tinha entre respondido os comentários no vídeo de ontem. Eu até falei que eu não tinha visto, né? Eu deixei até fixado. Eu não tinha visto que o Neymar foi direto pro vestiário quando ele foi substituído. Eu só vi a substituição. Realmente vi ele reclamando lá e tal, conversando com o auxiliar técnico. Acho que era o auxiliar técnico. Mas eu não tinha visto ele sair direto pro vestiário. Eu até deixei isso nos comentários. Eu falei, pô, vou fazer um vídeo. Até acabou que já tô meio atrasado, porque todo mundo já fez vídeos por aí sobre a situação do Neymar e por diferentes abordagens, tá? A minha eu vou explicar como é que vai ser, mas até tinha deixado, tá lá no comentário fixado se você ver no vídeo de ontem, tá? Do pós-jogo. Também teve pós-jogo do Sub-20, tá? Primeira final, o Santos e São Paulo empataram em 1-1. Se você quiser ver o pós-jogo, postei. Foi meia-noite, né? O jogo acabou tarde, até sair da vila, chegar em casa, editar, colocar entrevista junto. Saiu meia-noite só, mas tem lá. Então, se você puder ver. Muita gente não viu, o engajamento também deu uma quebradinha, porque foi um pós-jogo seguido do outro, né? Mas enfim, tá. Agora eu vou falar sobre o Neymar, dividir por tópicos e já vou explicar quais serão eles. Só antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se você puder. Ajuda bastante a gente, é de graça. Se quiser se tornar membro também, ajuda ainda mais, tem conteúdo exclusivo. Hoje mesmo postei um vídeo exclusivo para membros. Tô pegando meu caderno aqui, passando para cá, peraí. Tem vídeo exclusivo para membros e é isso, mas se não, só o like e a inscrição, tá bom? Agora passo para cá meu caderno para ver as minhas anotações. Primeiro que no sentido falando mais com sentimento assim do torcedor, eu indico o vídeo do Noronha de hoje de manhã, tá? Que ele falou mais sobre os sentimentos do torcedor em relação ao Neymar, a torcida sempre apoiar ele, né? Enfim, tá muito bom. Então ele postou lá no 20 Santos hoje de manhã, antes da live do trio até, né? Obviamente. Aqui eu vou falar mais em alguns tópicos como comando, falta de leitura, que eu digo dentro de campo, tá? Construção de elenco, respeito entre os companheiros e faixa de capitão. Basicamente eu dividi assim, tá? Mas vocês vão entender já já. E eu vou começar sobre o respeito entre os companheiros, assim, porque assim, parece, a impressão que a gente tem é que o Neymar é ídolo de muitos desses companheiros, né? Todo mundo, quando ele chegou, foi muito feliz. Só lembrar os vídeos de recepção, né? Ele cumprimentando todo mundo e tal. Então, tem essa questão. Eu acho que isso, posso estar completamente errado, mas a impressão que passa é que todo mundo fica um pouco nervoso de jogar com ele. E no começo era aquele nervosismo bom. Pô, vou tocar com o Neymar, vou tabelar com o Neymar e tal. Agora é uma parada tipo, porra, se eu não tocar com o Neymar, ele vai gritar comigo, ele vai xingar, ele vai fazer o que ele fez ontem rispidamente algumas vezes. E aí eu vou ficar marcado. Quem vai na Vila sabe que quando ele faz isso como jogador, e eu sei que não é de propósito, ele reclama às vezes por reclamar. Só que a torcida já fica meio assim com aquele cara. Então, acho que isso passou um pouquinho desse medo, né? Esse respeito-medo, né? Já não é mais necessariamente só um respeito. E não estou falando fora de campo, tá? Fora de campo, imagino que devem adorar ele ainda, enxergam como ídolo, óbvio. Só que coloca uma pressão do subconsciente mesmo do cara de, porra, se eu errar aqui, se eu não tocar a bola pro Neymar, caraca, vai dar ruim. Então, eu acho que isso é um fator importante pro Neymar tentar, de repente, se segurar um pouquinho em alguns momentos. Tipo, ele cobrar os caras é normal, óbvio. Até porque ele é o capitão e ele é o líder técnico, né? Mais sobre a faixa de capitão daqui a pouco. É normal, só que eu acho que tem que ter um limite. Tipo o gol, o terceiro gol, né? Ele dá um esporro no Zé Rivaldo. Que assim, eu entendi. Ele fala que o Zé Rivaldo deveria ser opção. E é verdade, o Zé poderia estar um pouquinho mais atrás para dar alternativa de passe pro Igor Vinícius. Só que o Igor Vinícius faz uma cagada bizonha, né? Ele mal olha e toca a bola para trás, toca fraco. Nem pro Brasão e nem pro Zé Rivaldo. Ele coloca no meio ali. Horrível o passe. O principal erro é do Igor. O Zé poderia estar melhor posicionado de novo. E ele vai lá e dá um puta esporro no Zé Rivaldo. O Zé Rivaldo não fala nada, né? Só fica concordando abaixo, mexe assim a mão e enfim. Então talvez isso pudesse ser evitado. Mas eu nem acho que isso seja um grande problema, tá? Mas é que aí acaba dando essa visão de, porra, ó, esses caras só fazem merda. E aí é um pouco, acaba corroborando um pouquinho o discurso que ele dá no intervalo, né? Ao Premier, em resposta ao Murilo Tauro, claro. Ele falando, precisa dar a bola em mim, né? Precisa dar a bola em mim para resolver, para fazer gol, né?
O que não é bem assim, né? Parto até para esse lado de explicar que eu não sou das pessoas que acham que o Neymar só atrapalha o Santos, longe disso. Acho que o Neymar tem bons jogos esse ano, resolveu alguns jogos, poucos, é verdade, menos do que a gente esperava. Mas, assim, longe de atrapalhar. Só que ele precisa entender as limitações dele. Não é bem assim, passando por mim que o Santos vai fazer gol. Não é bem assim. O Neymar perdeu grandes oportunidades em vários jogos, inclusive jogos que ele decidiu, por exemplo, contra o Juventude, ele perde um gol inacreditável. Ele fez 2 gols naquele jogo. Contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo. Enfim, estou falando aqui vários jogos em que ele poderia ter ido melhor e feito melhor. Enfim, passo isso para leitura tática e técnica, né? Uma coisa que o pessoal sempre falou, que era o Neymar ser falso 9 e tal, e o meu principal argumento era: eu não sei se o Neymar vai conseguir fazer isso, ele é dele mesmo. Ele voltar, ele quer participar do jogo ativamente a todo momento, ele quer participar desde o começo, desde a construção. Então toda hora ele sai muito da área, ele fica longe da área, ele vai lá enxergar o jogo de frente. Contra o Botafogo, que para mim talvez seja o grande jogo em que ele faz mais ou menos bem essa função, porque eu não acho que ele foi necessariamente um falso 9 mesmo. Foi um armador mais próximo, um pouco mais próximo da área, realmente. Mas enfim, é um bom exemplo do que ele pode fazer atuando ali. E até acho que no primeiro tempo contra o Flamengo, é um jogo interessante quando ele não ia lá atrás voltar, especialmente no tiro de meta, por exemplo. Mais sobre isso já até também. Então, era sempre minha principal preocupação, perdão. E aí também porque, pensando por outro lado, a gente não tem pontas goleadores. Sempre se estava aqui, especialmente nas lives pré-rodada, né, quando a gente ficava debatendo muito escalação. Preciso voltar a fazer, inclusive. É que agora tá muito triste essas rodadas aí. Eu falava, o Santos não tem pontas goleadores, né, para suprir essa ausência de um fazedor de gols. O problema é que os camisas 9 também não são, né? O Santos tem problemas no geral para fazer gol. Isso acaba acontecendo ainda. E aí, o que precisaria acontecer? Talvez o Neymar precisasse ter entendido melhor, que até agora para mim ele ainda não entendeu, o limite físico dele. O que ele pode entregar tecnicamente. E assim mudar a forma como ele joga taticamente. Ele ainda é um grande criador de jogadas. Ele ainda pode ser um cara que, igual ele foi em alguns momentos no Barcelona, quando ele fez essa função de um falso 9. No PSG, para mim, ele já foi mais um camisa 10 clássico mesmo. Ele pode ser esse cara ainda. Não no mesmo ritmo físico, claro, do que ele era antes. E não no mesmo ritmo de intensidade, de participação a todo momento no jogo, de gerar tanto volume. Mesmo no ritmo, longe do ritmo físico ideal, ele gera muito volume ainda de jogo, claro. Porque ele é muito talentoso, ele é muito diferente dos demais. E aí, parênteses aqui também por ele ser tão mais inteligente, eu entendo que deve ser frustrante pra cacete os caras não entenderem ele. Isso até pode entrar um pouco no primeiro tópico, do respeito ali com os funcionários, não, com os companheiros. Eu entendo, deve ser foda, ele entender o jogo de uma forma e os caras entenderem de outra muito mais abaixo. Mas isso já era sabido, né? Ninguém tinha expectativa aqui, ou ele tinha expectativa de que os caras iam entender ele igual o Messi entendia, igual o Mbappé entendia, igual o Suárez entendia. Não vão, né? Aí é óbvio. Então, talvez faltou essa leitura. E aí, ele entender que ele pode ser esse armador? Pode. Ele não pode ir lá no tiro de meta tentar querer a bola no pé. O que ele queria fazer com aquele lance? Eu pergunto a vocês. O Santos estava com dificuldade para sair? Estava. Mas em alguns momentos também conseguiu sair construindo. O Arão faz muito bem esse papel, por exemplo. O Arão não estava ali na hora dessa jogada que o Neymar vai, ele toca, o Brazão toca para ele toca pro Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo lança. O Zé Ivaldo lançando também tá errado, tá? Mas o que ele pretendia? Sair de pé em pé? Sair arrancando? Não ia conseguir fazer isso, né? Então, em alguns momentos ele precisa saber que a zona que ele tem que atuar é um pouquinho mais à frente. Talvez não seja o falso 9, nunca vai ser, mas um cara bem mais próximo da área, entender o tipo de jogo que ele pode gerar e o tipo de riscos que ele pode cometer. Porque se ele comete um erro ali, tentando dar um último passe, ou tentando dar um ou outro drible a mais perto da área e errar, acontece, faz parte. Agora não dá para ele perder a bola, igual tem um lance mais ou menos viralizado aí, que o Zé Rafael tá perto dele. Parece que o Zé tá tipo assim, ó, tô aqui, se tu perder a bola eu vou tentar roubar dos caras, hein? Que até o Neymar perde, erra o passe e o Igor Vinícius rouba e sai no contra-ataque. Mas isso é do meio de campo para trás. Então, e claro, o Santos estava um pouco mais posicionado para trás nesse lance. Mas o ponto é, o Neymar tem que entender o momento de segurar um pouquinho mais essa bola, de dar um drible ou outro a mais. E eu, no meu humilde entendimento, que posso estar errado,
ele também tem que entender que ele não vai mais conseguir driblar 2, 3 caras em sequência. Então, precisa saber soltar essa bola mais rápido. E claro, os companheiros precisam entender também isso e sempre dar alternativa. O problema é que ontem mesmo, tem um lance aí que ele já reclama, ele perde a bola assim e já sai reclamando, apontando pro chão, e até o Santos dá o cruzamento na área depois e a finalização sai para fora. O Bom Tempo dá o drible e abre, acho que é pro Barreal na esquerda. E o Neymar reclama que ele queria a bola de volta no pé. E poderia até ser uma alternativa de passe, mas a do Bom Tempo também não foi errada. Gerou a chance, que aí eu acho que é o lance até que o Lautaro tenta um voleio tosco, sei lá. Enfim, então o Neymar precisa talvez entender melhor o momento dele, que parece que ele não entendeu e já faz tempo que tá assim, né? E dentro disso, aprimorar algumas questões. Por exemplo, o cabeceio dele que ele perde contra o Flamengo, ele não pode perder, um cara da qualidade dele tem que fazer. E contra o Internacional ele teve 2 chances iguaizinhas. De repente entender melhor essa leitura de entrar na área. A bola vai sobrar para ele. O do Inter, o primeiro lance especialmente, é um cruzamento que vem da direita, viajado, bem fácil. E ele cabeceia, tipo, só ajeitando, virando assim, cabeceando, o Rocher defende até fácil. E foi o quê? Abriu um espaço e ele entrou na área livre. Ele leu bem e avançou. Claro que essa leitura ele tem. Talvez ele pudesse aprimorar um pouquinho melhor essa finalização de primeiro cabeceio, enfim, né? Principalmente. Que, por exemplo, ele já teria feito mais gols aproveitando esse tipo de lance nesse Campeonato Brasileiro, né? Enfim, esse foi o segundo tópico. O terceiro é a faixa de capitão, e esse eu serei mais breve. A arbitragem no Brasil é horrível. Eu concordo quando o Neymar fala que o árbitro é ruim e arrogante. É verdade, tá certo. Mas ele também reclama de uma forma que, se fosse um outro cara, provavelmente seria expulso. Quando ele grita pro árbitro, seu merda, não sei o quê, é embaçado, né? Eu acho que a hora que ele toma o cartão nem é justa. Ele deveria ter tomado num outro momento, quando ele grita e xinga o cara assim gesticulando. Ali era para cartão. O outro lance dele não. Então talvez seja melhor tirar a faixa de capitão dele e realmente deixar com alguém que saiba reclamar. Por exemplo, o Zé Rafael para mim é um cara que sabe reclamar. Sabe falar com o juiz sem ser tão desesperado em alguns momentos, que talvez é o que precise. É aquela de chegar no... Pô, professor, não, mas olha lá aquele lance e tal. Ó, professor, mas ele fez isso, cartão, professor. Tipo, essas chatices que o jogador brasileiro tem, que infelizmente tem que ter porque a arbitragem também é ruim, mas que o Zé me parece ter um entendimento melhor. E se você souber outro do elenco também que tenha, eu não seria contra não. Mas eu acho que talvez fosse bom tirar o Neymar disso. Se for olhar os cartões amarelos do Neymar, eu vou até faço esse exercício agora. Não tem problema. Nem estava planejado isso na pauta aqui, mas eu faço, não tem problema. Neymar, cartões amarelos. Flamengo na última rodada, reclamação. Fluminense, reclamação. Vasco, não lembro de verdade. Não sei se foi falta ou reclamação. Eu acho que foi reclamação, que até ele fica fora de jogo contra o Bahia e a gente fica puto. Juventude, reclamação. Botafogo. Esse ele não tomou reclamação, né? É uma falta no Jair e a bola na mão. Então é expulso, não foi reclamação. Fluminense, quando ele volta de lesão, estreia no Brasileiro, que o Santos perde por 1-0. Reclamação também que o Samuel Xavier ficou na orelha dele lá e tal, e ele respondeu. Ou seja, só um jogo dos que ele tomou cartão não foi reclamação. Talvez tivesse evitado algumas suspensões, né? Penúltimo tópico, a falta de leitura na construção do elenco. Porque quando muita gente defende, especialmente os fãs e páginas que são fãs, os argumentos dos que são fãs são: mas o time é horrível, ninguém entende ele, e não sei o quê. Eu concordo, o time do Santos é ruim. Tem jogadores limitadíssimos, né, no plural. Especialmente as nossas opções de centroavante, que são um negócio assim assustador. Tudo bem. Mas essa montagem de elenco, dizem por aí que teve participação do Neymar pai, né? Na própria apresentação do Neymar, o Neymar fala brincando: o telefone do meu pai tá tocando e tal. Então, assim, é um argumento válido, porém vocês sabiam, vocês que eu digo Neymar e staff, vocês sabiam desse argumento, né? Dessa limitação. Então, que contratasse um atacante melhor. E aí, concordo, faltou leitura de construção de elenco, não só no começo da temporada com o presidente Marcelo Teixeira, que é o principal responsável, o Pedro Martins, eu ia falar o Pedro Caixinha, mas o Pedro Caixinha teve vários pedidos não atendidos, tá? Então eu vou deixar até os técnicos de fora dessa. E aí depois o senhor Alexandre Matos, que também teve tempo. Matos falou de olho no peixe que tá há 2 meses no clube. Nada disso, Matos. Essa semana que passou, você completou 5 meses no clube. Você chegou no Santos em junho, 5 de junho.
10 de novembro hoje, tá? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 2 meses nada. 5. Por mais que só 1 mês e meio, né, desse tenha sido de janela aberta. Teve tempo suficiente para contratar o centroavante, você foi lá e trouxe o Lautaro, né? Erro de construção de elenco. Falta realmente um atacante velocista, finalizador. Não necessariamente velocista, mas um atacante com uma mobilidade, por exemplo. O Yuri Alberto, para mim, é cansado de fazer gol com o Neymar. Pela característica de movimentação dele, de romper espaços, de fazer o facão muito bem que ele faz, por exemplo. Enfim, o Caio Jorge da vida também acho que ia fazer gol pra caramba com o Neymar fazendo esse papel de camisa 10. Coisa que Guilherme não vai fazer, Lautaro não vai fazer, Tassiano não vai fazer. Tiquinho, se estivesse em condições físicas, talvez fizesse, apesar de ser um perfil diferente, não é tanto esse perfil que eu falei, mas se estivesse em condições físicas, poderia fazer, mas não faz, porque não tem a menor condição de jogar mais profissionalmente, com todo o respeito do mundo, pelo menos não no alto nível, tá? Pode ser que na Arábia, nos Estados Unidos, sei lá, onde. Então, de novo, tem um erro de construção de elenco aí, com certeza, mas Neymar sabia, Neymar pai sabia, presidente sabia, talvez aí, especialmente a diretoria do Santos tenha sido incompetente para não perceber. E para finalizar, incompetência. Marcelo Teixeira, o senhor foi extremamente incompetente na montagem desse elenco, o senhor foi extremamente incompetente em mostrar a falta de comando desse clube. Sabe por quê? Porque em clube bagunçado, o jogador deita e rola. Em um clube arrumado, o Neymar já teria uma certa regalia, e é normal pela história que ele tem no Santos, pelo talento que ele tem e tal. Mas na bagunça, não vai ter um para chamar a atenção dele. Não vai ter um para chamar a atenção e falar, pô, como é que tu vai pro vestiário com o teu time jogando aí? O molecada entrou, fez um gol, tu tava lá no vestiário, e aí? Não vai ter um para falar dessas tantas... como é que eu ia falar? Eu ia falar escândalos, não, escândalo é forte. Mas essas reclamações um pouco mais ríspidas talvez pudessem ser seguradas em alguns momentos. Então, digo tudo isso porque, para mim, é claro que o Neymar tem de onde tirar para ajudar o Santos. É claro que o Santos pode se aproveitar do Neymar também, dentro de campo, né, especialmente. Mas precisa de um entendimento geral. Precisa de um entendimento geral do Neymar, da direção, do próprio elenco também. E precisa cada um explicar um pouquinho mais o que pretende e o que quer. Todo mundo está no consenso. Eu até brinquei na live do trio de hoje. Faz amanhã, o elenco folgou hoje, faz amanhã aquele famoso churrasco de união no elenco, no CT, aquele que é muito anos 90, anos 2000 mesmo isso, aquele churrasco para unir o grupo, e todo mundo ajustar as expectativas e fazer um pacto, uma promessa, não sei, tá? É só palavras aqui para ilustração, melhor dizer. Vamos, rapaziada, a gente precisa salvar o Santos. Vamos salvar o Santos. O que a gente precisa para salvar o Santos? Vamos se unir aqui, fechar nós aqui. O que a gente pode fazer? O que cada um vai fazer? Porque precisa de um pouquinho mais. Tem como salvar, mas parte muito desse entendimento geral. Já falei demais, já tem quase 20 minutos de vídeo. E espero que eu tenha explicado tudo. Acho que eu expliquei tudo dentro do possível aqui bem. Especialmente mostrando que não quero partir de um vídeo de um hate que muita gente tem jogado de porra, não serve, Neymar já não presta, não sei o quê. Acho que não é bem por esse lado, mas o Neymar também tem que entender que, por exemplo, ele quer ir para a Copa, eu acho que ele passa muito longe hoje de ir para a Copa, nesse nível atual, e não é tentando jogar sozinho, entre aspas, querendo driblar 3, 4, que ele vai acabar voltando para a seleção, se assim ele conseguir, já que só tem uma data FIFA até antes da próxima Copa do Mundo. O que você acha disso? Já falei demais. Até amanhã. Valeu.